Olá, Shalom, Shalom Adonai, Baruch Rabá. Bem-vindo ao programa Voz de Israel. Nós vamos dar início ao nosso programa. Hoje, para você que nos acompanha na série Os Reis de Israel, dando sequência à história de Salomão e agora do seu filho Roboão, da divisão do reino de Israel, mostrando o propósito do Eterno na história da construção dos reis em Israel. Você tem assistido, tem visto o que nós temos mostrado. Esperamos que você continue conosco, aprendendo, estudando e pesquisando para confirmar se o que falamos tem sentido, se bate com a verdade e está de acordo com o Taná, que na verdade e de verdade é a palavra do Eterno. O Taná na sua origem hebraica. Então nós estamos com esse propósito e espero que você esteja conosco. Não saia daí, porque dentro de instantes vamos voltar com o programa A Voz de Israel. Olá, Shalom Adonai, mais uma vez, a paz do Eterno seja com você, que está nos acompanhando pela A Voz de Israel. Vamos dar sequência ao programa de hoje, continuando com a série Os Reis de Israel. Nós, no programa passado, falamos sobre Salomão, o terceiro rei de Israel. Hoje, vamos dar sequência a essa série, encerrando essa parte de Salomão, lembrando o que Salomão fez, a sua perversão adorando a outros deuses, como Camus, Moloque, Astarote, deuses que não são deuses, mas deuses que foram trazidos à baila, à sua vida, pelas mulheres que ele assumiu como esposas e concubinas, mulheres de outras etnias, de povos que o Eterno recomendou, instruiu para que nenhum israelita se envolvesse com elas. E Salomão parece que não entendeu nada e praticou o que praticou, e o Eterno está tirando o reino dele, você vai ver no programa de hoje, entregando ao seu filho Roboão, mas ainda assim dividindo o reino de Israel. Isso tem uma conotação muito importante para a vida, a instrução da palavra para a nossa vida nos dias de hoje. A divisão. E a Bíblia diz, e é verdade, que o Eterno não habita onde há contendas, onde há divisão. E nós vamos observar isso. Nesses reis que vão seguir a Salomão, que já é uma sequência seguindo Davi, que veio depois de Saul, você vai observar que, como disse, nenhum deles realmente prestou 100%, obedeceu à palavra do Eterno. Seres humanos movidos pela atração da carne, pela vaidade, pela ganância, pela luxúria. E temos até o dia de hoje as pessoas continuando nessa direção, caminhando a passos largos para a perdição. É óbvio que eu já falei e vou repetir a você que o mistério, o segredo dessa história dos reis, eu vou revelar, vou mostrar a você ao final dessa série. O propósito do Eterno ter permitido reis em Israel e reis até hoje, alguns países do mundo ainda andam segundo a monarquia, a origem da governança do mundo, dos seus países, do seu povo, por um rei, monarca. Então, o propósito é esse. Eu espero que você continue conosco para entender o que de verdade o Eterno quer nos mostrar, nos ensinar com essa instrução da história do rei de Israel. E hoje nós vamos dar início à história da divisão do reino de Salomão. Reino dividido, mostrando a insatisfação do Eterno com a conduta de Salomão, que só não foi
retirado antes do governo por amor de Davi. E Davi, você sabe que o amor de Davi, do Eterno por Davi, não está relacionado com a sua conduta moral, mas com sua conduta de não adorar a outros deuses. Davi foi um homem pecador, como todo homem nascido de mulher, que se enveredou também pelo caminho da perversão sexual e dos interesses carnais, um homem também que foi usado para tirar a vida de muita gente, mas Davi tinha um coração afastado da idolatria, embora houvesse em Davi uma adoração velada pelas mulheres, que isso é muito comum se perpetuar na maioria dos homens até o dia de hoje. E hoje, principalmente, nos dias atuais, onde as mulheres estão aí à frente, estão aí expostas e tidas e havidas como verdadeiras deusas. Ainda que a maioria hoje seja mulheres sem caráter, mulheres fabricadas, mulheres que não têm a beleza que realmente deveriam ter naturalmente e também uma beleza espiritual. O seu interior é tomado pela carne, pelas coisas que levam à perdição. É isso que nós estamos vendo na sociedade atual, mas isso vem desde a antiguidade. Então, aí está acontecendo que o reino vai ser dividido agora, e eu falei a você no programa passado que o profeta Aías, ao encontrar com Jeroboão, fez essa revelação que o Eterno disse para ele. Ele rasgou a sua capa em 12 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboão e disse por quê. E eu quero ler isso com você, mostrando essa passagem que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 11, dos versos 34 ao verso 39. Acompanhe comigo aí a leitura desse texto no seu vídeo. Mas não tirarei o reino de todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi, e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr meu nome. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Então nós estamos vendo aí que Jeroboão estava aí com o reino de 10 tribos e Roboão com 2 tribos, Judá e Jerusalém. Veja só. Mas por que isso aconteceu? Essa é a pergunta. Por quê? Por que o reino de o Eterno, como disse, resolveu dividir esse reino, entendendo Salomão como um rei que tinha se pervertido e estava usando de uma estratégia que não agradava ao Eterno. Isso está escrito no livro, nesse mesmo livro 1 Reis, no capítulo 12, dos versos 11 e 10, e o verso 12 a 14, que fala a razão de que Jeroboão agora estava juntamente com Roboão dividindo o reino de Israel. O motivo, falei no programa passado, foi o modo que Salomão também estava usando com relação aos seus servos, a cobrança de impostos, o trabalho exigido sobre eles. E eu vou
comprovar isso lendo com você o que está escrito aqui nesse livro, 1 Reis, como disse, capítulo 12, 10 e 11, e os versos 14. Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado e torna ele mais leve, diz: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornaria ainda mais pesado. Meu pai os castigou com 100 chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Seguiu então Roboão o conselho do jovem e disse: meu pai lhe tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com 100 chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo o povo de Israel viu que o rei recusava ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E os israelitas, e assim os israelitas foram para as suas casas. Veja que, do mesmo modo que Salomão estava sendo mal orientado por suas concubinas, suas princesas ou esposas, e que rodeava, aí Roboão também não ouviu o conselho. Se você for ler esse capítulo anterior, nesse mesmo capítulo, os versículos anteriores, você vê que ele primeiro consultou os mais idosos, e os mais idosos orientaram a atender o povo, a maneirar com o povo. Mas Roboão foi ouvir os mais jovens. Os mais jovens disseram: não, vamos aumentar o jugo sobre eles. E ele aceitou isso. Ele fez isso. Agora isso estava o quê? No propósito do Eterno. O Eterno tinha esse propósito para mostrar às pessoas quem de verdade elas são. E Roboão fez dessa forma, e o reino aí foi dividido. Foi dividido, e a partir daí começou a ter reis em Israel e reis em Judá. E isso mais tarde vai gerar essa orgeriza, essa disputa, essa dissensão entre os judeus de Jerusalém, Judá, e os judeus de Samaria, que na verdade representa Israel, as 10 tribos que estavam na região de Samaria ou Samaria. Até hoje ainda há essa dissensão, essa orgeriza, essa instabilidade, falta de reciprocidade com amor aos seus irmãos. As tribos ainda que estão em Jerusalém e Judá não gostam dos judeus que estão em Samaria. E essa história você vai saber mais tarde, quando você entender da guerra do ano 722, quando Salmaneser V invadiu e aniquilou grande parte dos judeus de Samaria e os expulsou para a Babilônia, para lugares distantes de lá, e trouxe para essa região pessoas pagãs que mais tarde se misturaram com o remanescente que de alguma forma ficou naquele lugar, e a mistura desse povo trouxe essa orgeriza, essa dissensão, essa falta de reciprocidade de amor de um judeu para com o outro, por causa dessa mistura que o Eterno, desde o início, tinha recomendado não acontecer, mas sabendo que iria acontecer, do mesmo modo que sabia quando disse para a figura de Adão Harishon, o Adão, que ele podia comer todo o fruto daquela árvore, naquela metáfora, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele sabia que ia acontecer isso, mas como um Criador, como um Senhor que sabe todas as coisas, deve ensinar o certo, deve mostrar o certo, deve instruir para o correto, assim como estamos fazendo aqui nesse programa, nessa missão do programa Voz de Israel: mostrar a você, instruir a você
naquilo que vemos no Taná e que é correto. Se você vai entender isso e vai obedecer e fazer, isso é uma coisa sua com o Eterno. Ele sabe já se você vai fazer ou não vai fazer. Eu não sei, mas ele sabe. A minha missão, a função de todo instrutor, de todo homem que é senhor do assunto, é ensinar, instruir no que é correto. O aluno, o talmidim, o discípulo, anda segundo essa vontade, se realmente desejar. Ele não é obrigado. Você jamais vai ver na palavra o Eterno obrigando você a fazer isso ou fazer aquilo. Não. Há uma instrução. Você obedece se você quiser. Lembre-se de Deuteronômio 30. Mais uma vez, eu invoco os céus e a terra contra vós para vos oferecer bênção, vida e bênção, morte e maldição. Eu ofereço a você, eu gostaria que você escolhesse a vida e a bênção, não a morte e a maldição. Você escolhe, simples assim. Então, esse é o propósito. Aí, nós temos o Eterno também instruindo para mostrar a você, isso é uma instrução, você não é obrigado a aceitar isso. Roboão não era obrigado a aceitar aquilo, mas havia um propósito do Eterno, um ensinamento, e as pessoas andaram segundo o seu coração, porque o Eterno sabia que ele faria dessa forma, não podia ser de outra forma diferente. Então, vemos aí o reino sendo dividido. O reino dividido não subsiste. Por isso que Israel não subsistiu e fez acontecer e tornou verdade a profecia do Eterno, que nós vamos ver na sequência, mais tarde, nessa sequência do rei de Israel, no final, a dispersão, a diáspora de todos os judeus por toda a terra. Também com um propósito do Eterno, que nós já falamos sobre isso e voltamos a falar sobre esse assunto quando for, quando estivermos falando sobre o final dessa série, Rei de Israel. Você, com certeza, se continuar conosco, vai entender o que estamos dizendo. Ainda nesse capítulo de 1 Reis, eu quero ler para você, eu vou relatar a você uma história muito interessante. E vou ler a parte dessa história que fala sobre dois profetas. Um profeta que o Eterno deu uma missão e um profeta idoso que se encontrou com esse profeta e mudou a cabeça do profeta na orientação do Eterno. Isso tem uma lição. Está ligado com essa história de Salomão, Jeroboão e Roboão. Nada na Bíblia, na palavra do Eterno, no Taná, está por acaso. Há um propósito, um ensinamento, uma instrução. Eu quero ler com você o que está escrito no livro de 1 Reis, dos versos 8 a 10 e dos versos 15 a 22. 1 Reis, capítulo 13, versos 8 a 10 e 15 a 22. Acompanhe comigo essa leitura. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde havia vindo a Betel. Verso 15 a 22. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. O homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que vinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor
e não obedeceu a ordem que o seu Deus lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Veja que história interessante, o que eu tenho falado. O Eterno instrui. O que o Eterno disser a você, faça. Não receba ordem de nenhum outro profeta se o Eterno falou com você diretamente. O Eterno não manda intermediário falar com você se ele falou com você antes. Essa é a mensagem, a moral dessa história, que este homem, esse profeta, aí foi dizer a Jeroboão que ele perderia seu reino e seria morto. Ele morreria e a sua família seria dizimada também. E tentou fazer por onde esse homem ficasse com ele e comesse, lá, um profeta tentando talvez amenizar a história, e o profeta disse: não, não vou comer porque recebi a saúde do Senhor. Mas apareceu outro profeta que soube essa história, foi atrás dele, ele já tinha ido para outro caminho, ele perguntou onde estava esse homem, ele mandou preparar um jumento dele e foi buscar esse profeta e o enganou. E a pessoa caiu nessa armadilha. E o Eterno falou para esse mesmo profeta traidor, para o traidor dar o Eterno, porque recebeu uma ordem do Eterno. O apóstolo Shaul Racharia diz: ainda que um anjo lhes pregue outro evangelho, outra palavra, seja ela anátema, porque o Eterno, quando tem uma história com você, é com você que vai falar, ele não vai mandar ninguém intermediário falar com você, não, ele vai mandar, ele mesmo vai falar, não vai mandar outra pessoa. Então, isso é um ensinamento que o Eterno está mostrando e que vai acontecer com vários reis de Israel, como aconteceu com Saul, que foi depois ouvir a profetisa, aquela feiticeira, a mulher cartomante de Endor. Não buscou mais o Eterno. O Eterno não estava mais ouvindo ele foi buscar outros meios. O Eterno está dizendo: se ele não falou, não vai buscar outro lugar. Espere. Se você for dele, ele vai falar com você. Não receba uma ordem do Eterno e vá ouvir outra palavra. As pessoas têm feito isso hoje. Têm visto a palavra, têm lido a palavra, têm sido mostrado essa palavra, como estou aqui mostrando, mas as pessoas têm feito ouvido de mercador e têm buscado outros anjos, outros profetas para alimentar o seu coração e desviar você do caminho que devia verdadeiramente andar. Infelizmente, essa história vem se repetindo e vai se repetir até o fim, quando isso acabar. Porque quando florescerem todos os ímpios, eles tiverem a plenitude desses ímpios tiverem completas, aí sim virá a destruição completa desse tipo de gente. Isso é a leitura do Salmo 95. Leia e você vai ver que diz isso lá. Na verdade, o Eterno, como disse, está mostrando o caminho que eu e você devemos andar. E mostrando o caminho que nós não devemos andar. Eu e você temos a opção de escolher. Fazer isso ou aquilo. Dependendo do que está no seu coração, que se você tiver a Torá no seu coração, a verdadeira lei do Eterno, a instrução do Eterno, você vai obedecê-lo, não importa as circunstâncias, você será fiel até a morte. Não desistirá. Retroceder, nunca desistir, jamais. Essa é a mensagem. E aí está vendo essa história para ilustrar a história da destruição de Jeroboão e também de Roboão. Depois vai morrer, vai ser enterrado com seus antepassados e o reino vai continuar sendo dividido e nós vamos ver a história desse reis que vai no total ter 40 reis em Israel. 40 reis, você vai ver isso no próximo programa, quando vamos mostrar a você a sequência desse estudo, mostrando que nenhum desses reis, por melhor que parecesse ser, o pior que fosse, não diferenciavam um do outro de maneira alguma quando
se observa, quando se coloca diante deles a obediência cega, perfeita, irrevogável à palavra do Eterno. E isso não mudou, e é isso que nós estamos vendo no dia de hoje. As histórias escabrosas que se mostram aí pela internet e pelos burburinhos das pessoas que estão nas igrejas, de homens consagrados, homens muitos, que foram considerados santos, envolvidos com idolatria, seja por mulheres, ou pelo dinheiro, ou qualquer outro Deus que fizer da sua vida a se afastar da verdade que poderia salvá-los. Mas, infelizmente, essa é a realidade que estamos vendo e vamos continuar vendo até o fim, infelizmente. Gostaríamos que as pessoas se voltassem de verdade para o Eterno, fizessem uma techuvá, voltassem para a sua origem, a origem real e verdadeira, pura, santa, porque o Eterno separou um povo para Ele. E gostaria que você fizesse parte desse povo. Infelizmente, um remanescente vai, somente esse, ser salvo. Vai estar com Ele. Um remanescente. A maioria, infelizmente, vai viver também eternamente no Olam Hazé. O Olam Hazé que, pense você, é muito mais tenebroso, muito mais terrível do que esse que nós estamos vivendo agora, desses dias finais, dos tempos difíceis que estamos vivendo. Isso multiplica aí por 10 elevado a 1000, no mínimo, e veja o que vai acontecer nesse mundo. Eu espero que você não veja isso, obviamente, mas assim está descrito, porque quem teima em andar contra o Eterno encontrará a morte eterna para ele e viverá, como disse, para a eternidade, num mundo onde a morte você não achará. Buscará a morte e não vai achar a morte. Veja que coisa terrível. E para encerrar o programa, eu quero mostrar a você, para ratificar o que falei sobre a história da destruição de Jeroboão e a sua família, o que está escrito nos mesmos livros de 1 Reis, capítulo 14, dos versos 7 ao verso 11. Acompanhe comigo essa leitura aí no teu vídeo. Vá dizer a Jeroboão que é isto o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois para você outros deuses, ídolo de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel. Seja escravo ou livre, queimarei a família de Jeroboão até o fim, como que queima esterco. Os que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morreram na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Veja, você ouviu e entendeu esse texto, está bem claro. O Eterno fazendo cumprir, como eu disse, a destruição da família de Jeroboão, por causa de quê? Idolatria. Fez para ele ídolo de metal, adorando a outros deuses. Então você que é idólatra e continua adorando a outros deuses, seja de carne, como de sangue e osso, como o Deus que a igreja trouxe para a humanidade, a cristandade do mundo todo, melhor dizendo, e adora santos, outras imagens, seja de gurus, profetas, mantras, amuletos, dinheiro, mulher, sexo, vaidade. Você está no caminho de Jeroboão e sua família. O Eterno não vai aliviar a sua barra, não vai.
Não pense nisso. Não creia que o Eterno é esse Deus de amor que a igreja trouxe à baila, que ama a todos. E veio para salvar todos que levantaram a mão e o aceitaram. Um Deus de amor que quer que você ame, apenas ame. Eu quero encerrar agora, lendo com você para fechar essa história, a morte de Jeroboão, que aconteceu com o rei Abias. Vamos ler o que está escrito no capítulo 15, do verso 28 ao verso 30. Acompanha a leitura aí no teu vídeo. Baasa matou Nadab no 3º ano do rei Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão, não deixou ninguém vivo, destruiu todos de acordo com a palavra do Senhor, anunciada por seu servo, o silonita Aías. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Baasa matou todos os descendentes de Jeroboão, para se cumprir a palavra do Eterno, pelo que ele fez para o povo. Ele não só pecou contra o Eterno, mas levou o povo a pecar. É isso que tem acontecido com esses homens que estão aí se fazendo de apóstolos, profetas, gurus, bispos, arcanjos, enganando o povo, pecando e levando o povo ao pecado, à destruição. Não tenha dúvida, não ficarão impunes. É só uma questão de tempo. Veja que Jeroboão passou 20 anos como rei em Israel. Eu espero que você tenha entendido esse programa de hoje e espero também encontrar você no próximo programa, quando vamos continuar com essa história do rei de Israel, resumindo para você essa história e mostrando no final o propósito do Eterno com essa permissão de reis na terra de Israel. Terminando o programa, eu espero que você tenha assistido e tenha, como disse, tido no seu coração o desejo de estudar, pesquisar, buscar a verdade, porque a verdade existe, apesar da sociedade no mundo de hoje achar, acreditar, propagar que a verdade ela é relativa. Existe uma verdade absoluta, nós já falamos sobre isso e você que tem nos acompanhado sabe que isso é verdade. Então, eu espero que você medite no que você ouviu hoje e tenha assistido nos programas e tire as suas conclusões, lembrando que você não deve comer com a mão dos outros. Como de sempre, quero agradecer ao Eterno por mais um propósito, por mais uma oportunidade de estar levando essa palavra a você que pode ter ouvido de ouvir para entender e hoje de ver para enxergar. Vamos agradecer ao Eterno. Adonai, Yossi Radan, El Shaddai, Toda Rabá, Shel Lehai, Shel Shua Mashiach, Shel Mispahá, pela família que tem cuidado, a família que tem chegado até nós, pelo entendimento de conhecer o teu reino, o teu Olam Rabá, o mundo perfeito que o Senhor criou, de seres que antes que o mundo existisse, o Senhor criou na tua mente para realizar no final. E a partir de Adão Cademon, temos esse mundo perfeito, que é a verdade que o Senhor deseja para todos nós. O Senhor, na tua palavra, nos instrui a ser santo, como o Senhor é santo, separado das pessoas, dos demais seres que não creem, não acreditam, não têm compromisso contigo e nem quer compromisso contigo. Nós, por outro lado, desejamos isso no nosso coração e estamos passando essas pessoas que podem ouvir, porque tem o meio de ouvir e entender, hora de ver para enxergar. Toda Rabá, Adonai, Haelion, Adonai El Shaddai, Baruch Adonai, Baruch Hashem, Baruch Shem Kevod, bendito seja o seu glorioso reino, Mahutor Leolam Vaed, e o seu reino para todo sempre, porque realmente o teu reino é eterno. Nós te louvamos por isso. E você que não assistiu, mais uma vez deixamos o nosso Todá. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Espero que você esteja conosco no próximo programa. Desejo a você e a sua família uma Shavuot, uma boa semana, uma feliz semana, uma semana de bênção para você e que você receba a Shalom do Eterno.
deixado aqui por Yeshua Mashiach, Bnei de Israel, o Messias de Israel, do filho de Israel, que quer dizer que você tenha paz, que lhe traz saúde, lhe traz prosperidade em todos os aspectos e torna você perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, o nosso Criador Celestial. Então, até o próximo programa. Lei Traut.